Amém? Então vamos dar continuidade na série de sermão. Pegue a sua Bíblia aí e abra ela em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Todos acharam? Amém? Diz assim, olha: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada a nós, ou por nós. Amém? Meus irmãos, vamos lá tentar dar uma revisada rápida do primeiro capítulo, muito informal também. E no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo agora vai tirar as dúvidas. Como nós vimos no primeiro capítulo da segunda carta, a igreja que foi plantada em meio a perseguições, que sofreu duras perseguições durante esse plantio, o apóstolo Paulo se ausenta e a perseguição continua. A primeira carta a gente viu muito isso. No início dessa segunda carta, o apóstolo Paulo recebe informações que tudo aumentou lá. Aumentou-se a perseguição e aumentou-se também a confusão, as dúvidas no meio da igreja, e a gente tratou isso no primeiro capítulo. E agora no segundo capítulo, o apóstolo Paulo vai adentrar nesses problemas. Então, hoje nós iremos observar o quão nocivo é uma igreja que fica com dúvidas, é uma igreja que anda em dúvidas, uma igreja que não procura sanar suas dúvidas. E eu digo isso igreja, isso serve individualmente. Um cristão que se arrasta com suas dúvidas, que tenta seguir com suas dúvidas, ele terá grande problema. Eu quero abordar algumas coisas interessantes aqui. Eu acho que o texto foi bem fácil de compreender o que estava acontecendo. Para tratar o problema das dúvidas, o apóstolo Paulo vai esclarecer e ele vai falar alguns detalhes da vinda do Senhor, do dia do Senhor. Meus irmãos, Paulo, como nós sabemos, ele não teve muito tempo para esmiuçar todo o assunto na primeira passagem, por conta da perseguição intensa que ele sofreu, e ele teve que deixar Tessalônica. Mas dentro desse capítulo nós vamos perceber que ele falou sim sobre esse dia tão aguardado pela igreja. Porém, aqui eu já começo para a gente aprender algumas coisas. Meus irmãos, não deixe dúvidas crescerem, progredir e avançar no teu coração. Eu tenho certeza que tem muitos assuntos a respeito da obra de Deus, enfim, do que se refere à nossa fé, que existe dúvidas no teu coração, existe dúvida no seio da igreja, e isso não é saudável. Por quê, irmãos? Porque naquela época, para você ter uma ideia, eu disse que aumentou a perseguição. E falando-se do dia do Senhor, nós temos a ideia do quê? Que sinais precederão ou antecederão a vinda do Senhor, não é isso? E os sinais, de modo bem resumido e simplista, que parece que aquela cartilha que todo crente tem é que quando as guerras começarem, quando as coisas começarem, isso aí será os sinais que está perto a vinda do Senhor. É assim que, didaticamente e de modo muito simples, todo cristão guarda. Então eu quero que você entenda que está tudo novo para a igreja de Tessalônica, para aquele período. E eles passaram uma terrível perseguição, como eu disse no estudo que nós fizemos em 1 Tessalonicenses completo, a ponto de uma casa de um cristão ser invadida, com mentiras de cunho político, afetando tudo para que tentassem parar a pregação do evangelho naquele lugar. Quando essa perseguição está em evidência ali com aquela igreja, eles já estão assustados.
acontece que isso aumenta. Então aí a gente associa o quê? Olha, eu ouvi falar que quando começasse um problema enorme, Jesus estava vindo. Então é mais ou menos isso que cria-se na mente dos Tessalonicenses, alguns que, como nos de hoje, temos muitos cristãos que são dessa forma, que tratam assuntos de Deus de modo, não vou falar nem secundário, se é que dá para colocar uma posição de relevância, de importância na vida de alguns cristãos, quando se fala das coisas de Deus. Tem coisas que a gente coloca prioridades, não, eu tenho que fazer minha faculdade, não, eu tenho que aprender o meu segundo idioma, não, eu tenho que fazer minha viagem internacional, não, eu tenho que adquirir o meu imóvel, não, eu tenho que fazer isso primeiro. E essa dúvida se arrasta. Essa dúvida fica para a gente ver depois. Então tem cristãos que infelizmente tratam dessa forma. Então, eles tinham ouvido de modo simples de Paulo a respeito da parousia, do dia do Senhor, da vinda visível, e acontece que agora a perseguição aumentou. E a perseguição, irmãos, naquela época ela era muito rígida mesmo. Somada à perseguição física, todos os traumas, toda a investida dos gregos, dos romanos, contra a mensagem de boas novas, nós temos também os judeus, com a ideia de perseguir a igreja, judaizar, de proselitar os cristãos, de trazerem-os de volta para o judaísmo. Então existe uma confusão muito grande. Pessoas que de dentro colocam dúvidas. Os filósofos gregos, a filosofia daquela época, suscita muitas dúvidas, coloca muita dúvida ainda. Alguns crentes, e agora aqui a gente vai entrar nesse ponto que nós vamos meditar, nós vamos prosseguir no ensino. Algumas pessoas de modo ingênuo / tolo, e não é depreciativo, não é a ideia de ofender ninguém, mas aí de modo ingênuo ou tolo, as pessoas seguem a sua caminhada cristã, e com isso eles ficam com aquela coisa simples que eles não entenderam, soma com alguma coisa que está acontecendo no momento, e aí o que eles gritam? Chegou o dia, é o dia, tenho certeza que no final do mês Jesus volta, não passa desse final até o dia 30 Jesus chega. Somado com alguns filósofos e alguns pensadores da época, entra em descrédito, zombaria, somado com alguns que vão além na ingenuidade, na sua tolice. Jesus já veio, a gente ficou, só pode estar acontecendo isso, porque para a gente passar essa terrível perseguição, é morte, é crente prendendo, é todo mundo se levantando contra a cristão, essa situação toda, Jesus voltou e a gente ficou. Já aconteceu o dia do Senhor. Se você acompanhou a leitura com atenção, você viu o apóstolo Paulo fazendo algumas observações. Mesmo que alguém esteja dizendo, eu recebi uma revelação espiritual, e eu estou com uma carta direto dos apóstolos. Irmãos, é tempo da igreja olhar para as escrituras, aprender com ela. A igreja em Tessalônica está sofrendo ataques de pessoas de dentro, de fora, de alguns que se fazem religiosos, de alguns que se fazem pessoas que creem e usam de mentira e engano. Será que nós temos alguma coisa parecida hoje? Alguém que tem uma revelação espiritual? Alguém que depois de 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de cristianismo fora desde a fundação do mundo, irmãos, algo novo que se aconteceu agora, depois do fechamento do cano, depois que Cristo deixou tudo que nós precisamos, surgem os bonitinhos da época e diz assim, tem uma revelação espiritual agora grande, eu tenho a saída, eu tenho o remédio de tudo. Eu estava no meu momento de oração e eu recebi uma grande revelação espiritual. Alguns que chegam a dizer olha, nós temos
uma carta que recebemos dos apóstolos. Pessoas que usam de mentira, porque o apóstolo Paulo não deu carta a ninguém para distorcer, ou para despregar, ou para acrescentar o que ele havia pregado. Pessoas que usam de recursos mentirosos, compra a garrafinha na Lindóia e fala que é lá do Rio Jordão e engana o povo de Deus. Fala que passou 34 dias, e eu estou sendo bem irônico, 34 dias no monte em oração, com um galão de água e tudo, e Deus deu uma grande revelação, e ele tem que passar essa revelação para a igreja, e ele traz uma receita, e a igreja o que faz? Adere tudo isso. Por quê? Porque a igreja tem dúvida quanto ao assunto, porque a igreja não se aprofunda, porque a igreja não se debruça, porque a igreja fica refém de quem fala. Porque a igreja trata as coisas de Deus, como eu disse há segundos atrás, não como a segunda prioridade, se é que pode usar uma escala quando se fala de prioridade. Quando a gente tem outras coisas na mente, depois da prioridade, irmãos, aquilo não é prioridade. Você vai dividir uma hora ou outra e vai correr atrás desse segundo planinho aí. Ou Deus é a sua prioridade, ou seu coração é exclusivamente de Deus, ou uma hora você vai servir esse segundo Senhor, ou uma hora você vai desagradar quem te chamou. Isso são premissas a respeito de palavras do nosso Salvador dizendo sobre servir a Deus. Então uma igreja que tem pessoas ingênuas, que acreditam em tudo, que se amedrontam com tudo. Irmãos, os falsos mestres, as doutrinas distorcidas, essas revelações espirituais, essas pessoas que acreditam sobre essa descoberta deles, algo místico ou algo cheio de mentiras, que eles acreditam uma autoridade a isso. Todas essas coisas, irmãos, elas não trazem nada além do que medo, pavor, desespero. A verdade de Deus, a palavra de Deus, traz tranquilidade, irmãos. Ela traz paz. Ela acalma a nossa alma. Ela é a voz do nosso pastor, e as ovelhas conhecem a voz do pastor. A palavra de Deus, a verdade, a sã doutrina, ela traz o alívio no momento de desespero. Ela traz a força no momento que a gente está quase se rendendo. E é isso que está acontecendo. Os falsos mestres, aqueles que estão fermentando uma igreja. Então a ingenuidade, irmãos, ela precisa ser repreendida. A ingenuidade precisa ser repreendida. Por que eu estou falando, começando pela ingenuidade? Porque tem pessoas que agarram assim, essa expressão, eu aprendi assim, então eu faço assim até hoje. Você vai encontrar isso aí, em muitos lugares. Pessoas que dizem, eu não acredito na consubstanciação, na transubstanciação. Pastor, o que é isso? Consagrar o pão da ceia, dizendo que a partir daquela oração torna-se o corpo de Cristo. O fruto da vide, o suco, torna-se o sangue de Jesus Cristo. As pessoas dizem não acreditar nessa doutrina, que é uma heresia, de fato é mesmo. O pão e o vinho, o suco de uva, são apenas elementos que fazem parte de um memorial, mas em nada se transforma além do pão e do suco de uva. É pela fé que nós guardamos esse memorial, e nesse ato nós comemoramos, celebramos e anunciamos que não pelo pão, que não pelo vinho, mas pelo corpo verdadeiro de Cristo Jesus homem, pelo sangue que verteu de Jesus Cristo homem, nós obtivemos e recebemos de modo gracioso a salvação. Então, nós vamos encontrar isso. As pessoas dizem não acreditar nisso, mas pedem para jogar o pão
que sobrou, o restinho do vinho, num buraco e enterrar, porque deve se manter a reverência, porque deve se cuidar daquilo, porque aquilo ali foi consagrado para a igreja, que não pode dar para ninguém. Eles acabam de dizer que não acreditam nessa doutrina, na confissão de fé da igreja não acreditam nessa doutrina, mas na prática faz assim. E quando questionado, sabe qual é a resposta? Eu faço assim porque eu aprendi assim desde pequeno. Aprendeu errado, precisa ser exortado, precisa ser corrigido. A ingenuidade não é porta aberta para a gente distorcer e colocar coisas em prática no nosso culto, na nossa fé, no cotidiano diário da igreja, que a Bíblia não permita. E por que eu estou falando de ingênuo? Porque muita gente faz isso e não com o coração maldoso. É porque aprendeu assim mesmo. Aprendeu assim. Nós aprendemos algumas coisas erradas na vida, não aprendemos? Só que uma hora ou outra a vida vai te colocar contra a parede e vai dizer: está errado. E por mais que você esperneie, por mais que você lute, por mais que você queira, vai chegar uma hora que não vai abrir portas. Então nós precisamos ter isso em nossa mente. A ingenuidade, ela deve ser repreendida. E você, cristão, nós, povo de Deus, nós precisamos ter algo em nossas vidas que chama-se humildade. Caráter de discípulo. Caráter de discípulo, irmãos, é estar em aprendizagem contínua. É ter a humildade em seu coração de dizer: me ensina então a verdade, me instrui a verdade. Eu não posso ter uma arrogância tola de dizer: eu aprendi assim, vou continuar fazendo assim. Quem não aprendeu que se prostrar diante de uma imagem e depositar sua fé ali naquela oração, as bênçãos viriam, a resposta de Deus viria. Mas depois a gente descobre pelas Escrituras que eles têm olhos e não veem, eles têm boca e não falam, eles têm nariz e não cheiram, eles têm mãos e não podem apalpar, e tornam-se iguais todos aqueles que o adoram. Mas a gente teve que ter a humildade de falar assim: meu Deus, eu passei a vida inteira devota a uma estátua, devota a uma escultura. Eu errei. E agora eu aprendi, como Paulo escreve a Timóteo, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Não tem mais ninguém. Não existe a possibilidade de ter outro mediador, porque só existe um. Então nós devemos ter esse caráter de humildade. Então, dentro desse caráter de humildade, a ingenuidade, a tolice, sem motivos nocivos, elas devem ser repreendidas. E deve ser repreendido, irmãos, agora, para quem o repreende, conforme as Escrituras, com mansidão, com a palavra, com o ensino, com a verdade. Lembrando-se de alguns pontos que a Bíblia vai dizer. Se você vai exortar uma senhora, como se fosse a sua mãe, ele coloca a ideia de que a gente mantenha um respeito, porque alguns procedem dessa forma de modo ingênuo, porque realmente aprenderam assim, aprenderam errado. Já pensou se a gente não repreende a ingenuidade? E de fato é isso que acontece? É por isso que nós estamos a cada dia vendo as doutrinas, vendo a verdade de Deus ser totalmente distorcida. Distorcida ponto a ponto, e ninguém repreende. E ninguém fala: Senhor, me perdoe. O senhor pode ter 50 anos de pastorado, você pode estar na fé há 80 anos, mas isso aqui o Senhor aprendeu errado. Segundo as Escrituras, é isso. Segundo as Escrituras, está assim escrito, e não do jeito que te ensinaram. E o cristão humilde, que tem o caráter de discípulo, não tem resistência, não se envergonha,
não deixa de participar dos cultos, não foge da igreja. Por quê? Porque ele é um discípulo. Por mais que pareça ser duro desconstruir ou ser desconstruído no que se refere à teologia, senão, se a gente não fizer essa distinção, vai ter homem aí querendo ser desconstruído, que é a nova onda do momento. Então a ingenuidade, ela deve ser repreendida com muito zelo, como as escrituras ensinam. Pessoas colocam em prática erros doutrinários, teológicos, por serem ingênuos, leigos, e chegam até a ensinar, mas devem ser repreendidos. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Vou esclarecer algumas coisas aí. Tem gente aí usando carta, falando de revelação, de coisa. Não foi isso que eu falei quando eu estava aí. Nós precisamos tratar isso. O apóstolo Paulo, na carta, a gente vai chegar à exposição dessas duas cartas, creio que mais alguns meses adiante, em 1 Timóteo e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai tratar isso lá. O apóstolo Paulo, em uma carta que nós já fizemos a exposição dela completa pelo nosso irmão Jailson, o capítulo 3, o verso 3 de Tito, irmãos, está escrito assim, olha: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. E essa é uma afirmação de confiança. Quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Existe um período em nossa vida que nós vivíamos enganados. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito a pessoas que eram descrentes, mas existe muita gente dentro do contexto de um culto, de um contexto de congregarmos, que segue a vida nos enganos. Ou será que nós estamos falando claramente que não há engano nisso? Em acreditar a esperança, qual seja, em depositar algo em uma fogueira santa, algo em um corredor de sal, algo em uma rosa ungida, algo em um pouquinho de óleo que foi consagrado no monte. Será que realmente, dentro do contexto cristão, dentro da ideia das boas novas, não tem pessoas vivendo no engano e se entregando aos seus prazeres, que correm atrás desse falso evangelho, dessas heresias, dessas malditas heresias, porque estão atrás do prazer de se tornarem ricos, de deleitarem aqui na terra do melhor, de se tornarem tudo menos um cristão, como Paulo orienta. Se você quer ganhar dinheiro, o evangelho não é o lugar. O apóstolo Paulo vai dizer isso, a sua carta a Timóteo. Quem quer ganhar dinheiro, o evangelho não é lugar. Mas tem um engano reinando, em especial no movimento neopentecostais, adentrando dentro das tradicionais, adentrando do pentecostalismo clássico, arrastando tudo. Então, a ingenuidade não é porta aberta para a gente deixar a pessoa na sua ingenuidade caminhar no engano, ensinar o engano. A igreja do Senhor, ela precisa se posicionar dessa forma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E não tenha desculpa, não tenha justificativa para que o engano permaneça. Se o camarada quiser dar uma de espiritual e dizer que recebeu algo transcendente, você fala assim: mais que a Bíblia? Mais que a palavra de Deus? Mais do que as palavras do nosso Senhor? Porque eu convido a gente ler um pouquinho de Hebreus, que ele nos falou abertamente nos últimos dias, por meio de quem? Do seu Filho.
Falou pelos profetas, falou pelas leis, depois fala abertamente pelos seus filhos. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Não há revelação além das Escrituras, irmãos. Isso é porta aberta para virar uma seita. Para passarmos de pessoas agraciadas para rebeldes, malditos. Além de Tito, nós temos Provérbios capítulo 13, o verso 13 e o verso 16, onde está escrito assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O tolo, aquela pessoa ingênua que acredita em tudo, se entrega a tudo, abraça tudo, irmãos, a única coisa que ela vai chegar a um ponto é esforço e insensatez. É igual eu estou dizendo no início da construção desse argumento. A pessoa diz não acreditar na consubstanciação ou transubstanciação, e depois no final da ceia está pedindo para enterrar o restinho do pão da ceia, porque aquilo ali é algo que foi consagrado e que expôs uma insensatez, expôs uma incoerência muito grande no que se diz respeito às coisas de Deus. Não, porque Deus não é Deus de barganha. Irmão, nós vamos fazer uma campanha aqui, R$1.000, irmão, no envelope, para Deus vai dar a vitória. Peraí, a gente não acredita que Deus faz barganha. Então por que tem esse envelope de R$1.000 sob uma promessa de que Deus vai abrir porta, de que Deus vai fazer empresário, de que Deus vai fazer um monte de coisa? O tolo expõe a sua insensatez, o ingênuo, irmãos, expõe. Provérbios 13 diz que todo homem prudente age com base no conhecimento, e o povo de Deus tem que ser prudente, irmãos. As nossas ações devem ser embasadas no conhecimento. E conhecimento do que nos interessa, irmãos? Deus. A minha vida, a minha alma tem que ter sede de Deus, de conhecer a Deus, de aprender de Deus, de querer agradar a Deus em tudo. Como eu disse, ele também fala isso a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: o Espírito diz claramente nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Aqui eu entro, além do ingênuo, o rebelde, aquele que faz o que quer. Eu falo com um pouquinho de experiência, não sou o mais experiente nesse assunto, mas eu tenho uma vivência dentro do cristianismo, também não muito e não mais do que ninguém, mas eu já tive a infelicidade de conversar com inúmeros pastores a respeito de inúmeros assuntos e perguntar: mas por que você continua fazendo? E a resposta se tornar assustadora, porque vem lá de cima. Chega a ser mais assustador, irmãos. O povo vai embora. Ou alguns simplesmente falam: não sei. Mente cauterizada. Porque alguém que foi chamado para o ministério, alguém que foi chamado, alguém que foi convencido pelo Espírito de Deus de que só existe uma verdade, não existe relatividade quanto a esse assunto para o cristão, e ele sabendo de que aquilo não é algo que a palavra de Deus endossa, embasa, ele continua a fazer, irmãos. Só resta essa palavra que está lá a Timóteo, o apóstolo Paulo, trazendo sim uma verdadeira revelação. Nos últimos tempos surgirão alguns que abandonarão a fé, e surgirão espíritos enganadores, e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. A aberração que nós temos presenciado dentro do meio cristão, irmãos, surgem desses homens hipócritas e mentirosos. Alguém que arroga para si uma autoridade tamanha, que diz assim:
Porque se eu sou o escolhido de Deus, esse óleo ungido que está na minha mão aqui, eu vou tocar aí no que você precisar e você vai ver se Deus não vai fazer alguma coisa na sua vida amanhã. Hipócrita e mentiroso, seguidor de doutrina de demônio, porque é isso que fazem, nada mais do que isso. Porque os ensinos apostólicos não têm isso, irmãos. É chocante. Mas é desse jeito que o apóstolo Paulo queria tratar. Ele falou, eu agora, irmãos de Tessalônica, eu preciso esclarecer algumas coisas a vocês. Eu preciso colocar as coisas claras no lugar. Tem alguns aí falando que receberam coisas divinamente espiritual, que estão com cartas que nós mandamos, mentirosos e hipócritas. E aqui a gente começa a entender o quanto que a dúvida deve nos preocupar. Porque o diabo, porque os seus precursores, os seus antecessores, no que se refere à mensagem, não vão parar. E o apóstolo Paulo tratará isso mais adiante. Vamos para o verso 3, que diz assim: não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chame de Deus, Deus minúsculo, e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso quando estive aí? É uma pergunta de Paulo. E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar as verdades que o salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então será condenado por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. O apóstolo Paulo agora convida, irmãos, e o assunto é carente, por nossa parte, de atenção. O apóstolo Paulo está dizendo, vamos colocar os pingos nos is, vamos esclarecer agora. Eu já tinha falado para vocês, eu já havia falado dessas coisas para vocês, ele reforça o que ele falou. E ele diz, e isso que vocês estão com dúvidas, não irão acontecer antes do quê? Da apostasia e da revelação do anticristo. E aí ele vai tratar como filho da perdição e vai discorrer. Eu separei alguma coisa breve para falar sobre apostasia. É óbvio que nós ainda, por estar no projeto de estar fazendo as exposições das cartas por completo, a gente vai chegar, se Deus nos der graça e vida, capacidade vinda dele, nós, quem sabe a gente não consegue meditar em todas as escrituras, a igreja junto dessa forma. É óbvio que é tudo simples ainda, mas com o passar do tempo as coisas vão ficando mais densas e vão ficando melhor cada vez mais. Então, eu não vou conseguir falar tudo sobre apostasia, mas um dos sinais que o apóstolo Paulo diz assim, falou, olha, vocês percebem que a dúvida no meio da igreja fez com que vocês dessem ouvido a essas doutrinas das pessoas que estão falando aí. O que vocês estão? O estado que vocês estão? Desesperados. A informação que chega para Paulo, o povo lá está perdido, Paulo. Tem uns acreditando que Jesus já veio, tem uns acreditando que um camarada está com a carta endossada por vocês e está falando um monte de coisa lá. E cá para nós temos esse
retrato nos dias de hoje, irmãos. Nós temos esse retrato para colocar do lado do que Paulo está narrando. A apostasia é o que eu vou falar agora. A apostasia, irmãos, ela não é apenas o que a gente, de modo simplista, se agarra e sai dizendo, não, apostasia, o pessoal vai abandonar a fé, o povo vai deixar de congregar. A apostasia, em sua boa definição, ela é se afastar, o afastamento da verdade. Tem muito apóstata frequentando igreja, irmão. Tem muita gente nesse processo de apostasia morando dentro de igreja. A prática é de apóstata da igreja, irmãos. A teoria é de alguém profundamente apaixonado com as Escrituras, mas a prática é de apóstata, que substitui a mensagem de santidade, que substitui a mensagem de arrependimento para triunfalismo humano, para antropocentrismo, para determinismo. A prática, irmãos, é assustadora. Fala-se de santidade e tem uma vida depravada. Fala de um amor incondicional a Cristo, mas a prática é de inimigos de Deus, porque são amigos do mundo. Tiago diz isso. A sua mínima amizade com o mundo torna-se inimizade para com Deus. As suas fés, a fé que você professa é uma fé morta, pois ela não tem obra. É isso que Tiago argumenta na sua epístola. A fé sem obras é morta. Talvez nós voltemos então e lembremos de uma fala de alguém que seja talvez importante para nós. Da boca para fora, vocês me louvam, mas o coração de vocês está muito longe. A apostasia, irmãos, é o abandono, o afastamento da verdade. Você viu na introdução ou na abertura do culto, na oportunidade da oração do nosso Salvador, irmãos. Santifica-os no que, irmãos? Na verdade. E o que é a verdade, irmãos? A palavra de Deus. E a igreja caminha a passos largos à apostasia, não deixando de congregar, mas se afastando da verdade, irmãos. Se afastando da verdade. E é aqui que a gente vai meditar um pouquinho de modo profundo, tá? Por quê? Sabe o que acontece, igreja? Sabe o que acontece, igreja? A gente se afasta. E a gente se afasta de modo consciente. Assim como falando sobre os ingênuos e os de mente cauterizada, os que aprenderam errado e vão fazendo errado sem maldade é porque aprenderam, e os que sabem que estão fazendo errado e prosseguem fazendo errado para não perder algum benefício que estejam colhendo, nós temos a ideia, irmãos. Igreja, quantas vezes, eu vou falar abertamente, vocês me conhecem, eu falo abertamente, quantas vezes vocês não viram oportunidade, em meio de pregação, a citação de alguns famosinhos da nossa época? Muitos. E quantas vezes você dá ouvido para eles? É um trechinho pequeno, pastor. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele olhou para os seus discípulos e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, toma cuidado com o fermento do fariseu. E eles ficaram todos assim: será que ele está falando de fermento porque a gente não trouxe pão? Será que ele está falando de alguma coisa assim? E aí Jesus explica para eles o que é o fermento do fariseu. É um pouquinho só mesmo da heresia, que corrompe, que incha toda a massa. Quantas das vezes a igreja é advertida a respeito desses famosos hereges, hipócritas, mentirosos,
E a igreja continua a dar ouvido. O que eles têm para ensinar, irmãos, não são nada senão nos afastar da verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, eu estou me segurando porque está ligado, está tudo ligado essas cartas, mas o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, sabe o que? Tapa a boca desses aí, pelo amor de Deus. Eu te coloquei aí, prega dentro, fora de tempo, e tapa a boca desses aí, pelo amor de Deus. Levanta presbíteros que ensinem a verdade, de cidade em cidade. Esses homens precisam ter a boca tapada. A gente fica dando ibope para doido. A gente fica dando ibope para herege. A igreja, o corpo de Cristo, dá ouvidos para aqueles que a gente repreende, irmãos. A gente está muito desconecto da realidade. A gente está caminhando em meio a um campo muito perigoso, a um caminho perigoso de apostasia, de se afastar da verdade, de permanecer talvez com os ritos de terça, de quinta, de domingo, dentro de um templo, mas se afastando a cada dia da verdade, se afastando daquilo que Ele disse. Não é apenas deixar de congregar ou frequentar. A apostasia chega ao cume, irmãos, ao ápice de se opor à verdade. O retrato dos nossos dias, tanto na teoria quanto na prática, produzem aberrações. Mesmo sendo repreendidos, surge um argumento. Olha para você ver, eu já ouvi isso. Ah, mas você fala aí do rapaz lá, do pastor que é dono da televisão. Mas você sabia que é eles que estão lá visitando os presídios? Você sabia que é eles que entregam marmitas? Você sabia que eles... E quem falou que boa ação é justificativa para heresia e se afastar da verdade? Quem falou que está em negociação do povo de Deus a verdade e boas ações? Pode entregar suas marmitas, pode visitar os seus presídios, mas vocês estão se afastando da verdade. É isso que é apostasia, irmãos. Pessoas que possam estar congregando, homens de Deus, homens que podem estar ocupando o lugar de um homem de Deus, como pastor, como diácono, como presbítero, e enfim, irmãos, e está se afastando da verdade. A apostasia é o afastamento da verdade. E às vezes as pessoas usam o argumento, não, mas eles fazem. E daí? E porque eles fazem, justifica não só se afastar, mas ensinar um povo inteiro a se afastar de Deus? Não justifica. Paulo está falando que vai ficar claro, irmãos, consolando a igreja nesse tom de velório que a gente fica quando a palavra fica um pouco mais dura, mas é desse jeito, irmãos, que funciona. Se vocês estão desesperados porque vocês estão dando ouvidos. Não estou dando ouvido, mas então por que você está preocupado? Por que você não estive aí? Falei tudo isso para vocês. O mal do crente, o mal do cristão é não se render, irmãos. É não se render para a morte. Esperneia, briga. Está claro que deu ouvido a esses hereges. E se não deu ouvidos, você tratou as coisas de Deus relaxadamente. Mas é difícil a gente quebrar o nosso orgulho e se render a isso.
de cair, talvez de joelhos, num momento de oração, com lágrimas nos olhos, e dizer: Deus, eu levei de modo relaxado, realmente eu não ouço esse povo, eu não sei quem é eles, mas eu não procuro aprender a sua palavra, eu estou continuamente dentro da igreja, mas eu não consigo, ter aquela aptidão para poder meditar na sua palavra de dia e de noite, sentir prazer em ler as suas escrituras, sentir prazer, Deus, em confessar os meus pecados diante do Senhor, sentir prazer, Deus, em buscar agradar o Senhor com tudo. Talvez a humildade também de dizer: é verdade, pastor, eu ouço bastante esse povo, eu acredito bastante, eu concordo bastante com eles. Eu não me dei conta, pastor, não tinha muito conhecimento, então eu achava que eles estavam ensinando as coisas certas. A heresia traz perturbação, e a verdade traz paz, traz a calma que a gente precisa, a calma que nós encontraremos no que Paulo está tentando explicar. É isso. Vamos colocar as coisas no lugar. Deixa eu relembrar vocês. As coisas vão piorar mesmo. Perseguição, mas isso aí não é a sombra ainda. O Jesus ainda não voltou. Ainda tem um período da apostasia ainda. Do abandono desenfreado da verdade. Tá? Do afastamento grande da fé e da verdade. As pessoas irão abandonar. Então, irmãos, eu quero te alertar em dizer: a apostasia pode existir na minha, na sua vida, frequentando uma igreja. Se a gente vacilar e der ouvido a essas doutrinas erradas e se dedicar a elas, a gente vai viver uma vida de tormento de novo. O anticristo, o filho da perdição, seus precursores, mensageiros. A igreja precisa estar atenta a esses eventos. Infelizmente, a igreja parece estar cega. A mensagem anti-igreja está cada vez ganhando força. Anti-valores, anti-fé e tudo que é contra Deus. E tudo que é contra Deus, ele está ganhando força, irmãos. A condenação por não crerem na verdade e se opor a ela. A mensagem do anticristo, irmãos, ela vem ganhando força. Mas a igreja, como nós tivemos em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala o quê? Que quem será pego de surpresa? Nós não. Porque nós aguardamos esse dia. Nós esperamos esse dia. Assim como uma mãe que não vê a hora do filho nascer para ela poder olhar no rostinho dele, é assim que a igreja espera Cristo. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora do dia do Senhor. Não vejo a hora de me encontrar com Ele face a face. Eu não vejo a hora. Só que a igreja está cega ao extremo de não perceber que a mensagem do anticristo está aí, ganhando força cada vez mais. O discurso anti-igreja, o discurso ante os valores que surgem das escrituras para nós. Nós vimos sobre a imoralidade sexual, que o apóstolo Paulo trata um pouquinho nesse primeiro capítulo. O anticristo, irmãos, vai se manifestar. Alguém que fará o papel de Satanás, irmãos, como nós lemos no texto aqui de 2 Tessalonicenses. Mas o engraçado era que tudo isso o apóstolo Paulo tinha dado detalhes para eles. Você vê o quão é perigoso nós continuarmos em dúvida? E o jeito de tratar a dúvida é isso, irmãos. É colocando as coisas na mesa e dizendo: deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Isso é apostasia.
E aí, meu amigo, você vai examinar a si mesmo e vai falar assim: Santo Deus, misericórdia, o que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo? O apóstolo Paulo, irmãos, a igreja do Senhor, pelo menos pela leitura simples, o anticristo há de se revelar. O anticristo há de se revelar. O dia do Senhor não virá antes desse abandono que chega ao ápice de se tornar uma rebeldia. Será que a gente não tem pelo menos um indício para a gente pelo menos entender? Para a gente pelo menos ver? Não tem um movimento aí que acredita que a prática de um pecado é aceitável a Deus porque o amor de Deus ama todos? Não tem? Isso é uma rebeldia contra as Escrituras. Isso é uma rebeldia contra o Deus que criou os céus e terras, que criou o homem, que criou a mulher, que criou tudo aqui. E eles seguem dizendo que é o quê? Um povo de um Deus que prega o Evangelho, e mesmo sendo exortados, eles continuam no seu espírito de rebeldia, dizendo: não, a gente é de Deus, a gente faz para Deus, a gente é amado por Deus e a gente vai estar no céu com vocês. Eu não sou o juiz para dizer que não estará. Eu convido só a leitura das Escrituras e a gente vai descobrir. E aí não serão minhas palavras, mas serão as palavras da mesma Bíblia que ambos estejam usando. A verdade não tem relatividade, irmãos. Desde o mentiroso até o assassino não herdarão o reino dos céus. Percorrendo por todos os tipos de pecados que a igreja e o cristão, o homem, possa estar se entregando, não herdarão o reino dos céus. E essas mensagens do anticristo, irmãos, vêm vindo por aí. Quando você começar a dar atenção para o que está acontecendo, a gente vai perceber o quão distante a gente está das Escrituras. Ou talvez, corrigindo essa frase, se a gente tivesse uma vida entregue às Escrituras, a gente estaria percebendo essas coisas acontecendo. Eu acho que todo mundo aqui navega e já deve ter encontrado que algumas pautas eles já estão escancarando, dizendo: não, mas nós somos contra a família. Nós queremos destruir a família mesmo. Nós queremos desconstruir a família mesmo. O nosso maior inimigo, o nosso maior obstáculo são os cristãos. O ataque à fé cristã vem sofrendo um crescimento enorme, irmãos. Isso é tudo a mensagem do anticristo, irmãos. Isso é tudo os mensageiros do anticristo, a mensagem que vem, sabe, preparando o terreno, que vem abrindo, sabe, o espaço para que essas coisas passem. Mas graças a Deus, a igreja não está dando ouvido para isso, né? A igreja não está se rendendo a isso, né? A igreja dos nossos dias não está simpatizando-se com isso, né? Não tem cristão entre nós, entre o povo de Deus, de modo tímido, dizendo assim: você fala de não abortar porque não é seu corpo. Não tem ninguém no meio do povo de Deus simpatizando-se com essas coisas. Tem muita coisa simpatizante. Só que eu creio num princípio bíblico: que comunhão tem a luz com as trevas. Não há possibilidade, irmãos,
Não é que não deve ter comunhão, é que não tem possibilidade. E aqui é a verdade escancarada. Não tem possibilidade dos dois ocuparem o mesmo espaço, a luz e as trevas. Então o que pode estar acontecendo? Nós já estamos em trevas. Nós já estamos sem perceber, como Sansão nos braços de Dalila. Não havia percebido que o Espírito tinha se afastado. A igreja, dando ouvido a essas mensagens, está caminhando desse jeito. Porque não é possível que aquele que está na luz não consiga identificar. Não é possível aquele que tem comunhão diária, prazer na lei do Senhor, todos os dias, simpatizar-se com aquilo que é uma afronta ao próprio Deus. Não tem como. E Paulo está dizendo que o anticristo se manifestará, fará sinais. E vocês sabem que o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando chegar a sua hora. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar todo o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar. Mas o que irá acontecer com ele? Jesus o matará com o sopro da sua glória na sua vinda. O anticristo sentará no lugar, trará paz, tentará aniquilar todo tipo de religião, vai trazer para si talvez até o status de Deus. Você já reparou, irmãos? A gente não precisa ir muito longe não, né? E isso é dentro de qualquer campo. É um ser humano começar a fazer algumas coisinhas, o povo idolatra. É a salvação. Aí você imagina o camarada nessas qualidades, o que vai acontecer? Então o apóstolo Paulo está falando ao povo de Deus em Tessalônica que a apostasia e o surgimento do anticristo. Entre a descrição do anticristo, Paulo diz assim: mas, fique tranquilo, Jesus irá matá-lo com o sopro da sua boca e na glória de sua vinda. Aqui fala sobre também os que, pois, se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras, então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Parece que tem uma condicional para a punição aqui. Vocês, de modo consciente, de modo deliberado mesmo, sabe? De modo convicto, amam a mentira. E vocês serão punidos por conta disso, por amarem, por fazer o mal, em vez de crer na mentira. Em vez de crer na verdade, perdão.
a condenação vem e virá também sobre os que se recusam, que preferiram ficar com a mentira do que crer na verdade. Não é uma punição subjetiva, não é uma punição que faz uma acepção. É uma punição que cumpre o que ele estabeleceu. Olha, aquele que crer e aquele que não crer. E agora em Tessalonicenses ele está dizendo que alguns, ou seja, estes serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. A gente precisa procurar saber mais o que é a verdade de Deus, porque isso realmente é importante para a igreja. Vamos para o verso 13 para a gente dar continuidade. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos a Deus, porque Deus nos escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Segurança em Cristo, irmãos, e por estarem vivendo conforme os eleitos devem. Se tem uma coisa que as Escrituras deixam claro, irmãos, é que existe um modo do povo de Deus viver. E parece-me, a uma leitura imediata, que os apóstolos lutaram bastante com isso, para que a igreja andasse conforme o estado, a vocação que eles foram chamados. A exortação é contínua de que a igreja se porte como os eleitos. Eles explicam como se deu a salvação, como tudo aconteceu, e ele fala, então agora depois de tudo isso, andem conforme um eleito, andem conforme um cristão de verdade. O apóstolo Paulo volta-se, mas quanto a nós temos dado graças todos os dias por vocês. O apóstolo Paulo volta para ele agora e começa a dizer a alegria de saber que a Tessalônica tem um povo fiel a Deus que está perseverando, que procura andar em conformidade às Escrituras. O apóstolo Paulo dá o caminho disso. E o apóstolo Paulo, em especial, que a gente pode perceber, irmãos, no tratamento de toda a plantação dessa igreja, da primeira carta, dessa segunda carta, é algo que ficou claro quando a gente pôde fazer a exposição de Atos 17, onde a perseguição, o sofrimento é compatível tranquilamente com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Então, participar do sofrimento da igreja é participar do sofrimento de Cristo. Estar sob perseguição é de alguma forma participar da glória de Cristo. Estar sob ataque, sob a fúria deste presente século, do príncipe desse século que seja, de alguma forma, a linguagem que Paulo tenta transmitir, irmãos, é dizer, olha, isso é participar da glória de Cristo. Isso é participar. O apóstolo Paulo chega a convidar um filho amado, dizendo, sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo.
como um bom soldado. O sofrimento, irmãos, deve ser suportável, ou ele é suportável porque cremos em Cristo, corrigindo. Nós precisamos aprender que as perseguições irão aumentar, que ao nosso redor o fermento do fariseu está sempre pronto a ser lançado e que as dúvidas podem surgir, mas nós devemos tratar de saná-las e de permanecer andando como fomos chamados para andar, em santidade, em obediência às Escrituras, em uma vida devocional não motivada pela obrigação, mas motivada pelo prazer. Eu tenho prazer, pastor, de acordar pela manhã, ter o meu momento de oração com Deus. Eu tenho o meu prazer, pastor, na hora do almoço, que eu tenho aquele tempo que eu pego a minha Bíblia, eu corro para o meu cantinho e eu leio ali 3 versículos, eu falo com Deus, pastor, eu tenho prazer no final do dia, uma vez por semana que seja, eu tenho prazer. Não é obrigação não, pastor, eu tenho prazer de viver essas coisas com Deus, de guardar as tradições. Eu tenho prazer. O apóstolo Paulo transmite a segurança em Cristo, irmãos. Uma das coisas que fica claro como remédio para consolar o cristão é a gente se voltar para a segurança que temos em Cristo. Não há Salvador fora dele. Você está em quem? Quem é que te escolheu? Quem te chamou? Quem tem te guardado? Quem é que peleja por vós? Quem é que ora por você? Quem é que orou por você antes mesmo de você nascer, como nós tivemos na oportunidade desse culto? Ele orou para os que iam crer. Você crê em Cristo? Segurança. Quando a gente estiver perturbado, quando a igreja estiver perturbada, irmãos, é hora dela voltar a observar a segurança que só Ele pode nos dar. A segurança de que a promessa dele não falhará, que o plano dele não entrará sob frustração, que a vinda do Senhor não vai ser de qualquer jeito, será conforme Ele disse, será conforme as suas Escrituras, e Ele continua com o seu poder para fazer tudo isso acontecer. Como eu disse, o sofrimento é uma das formas de participar da glória de Jesus Cristo. A igreja sempre esteve sob, ou seja, debaixo de constante e intensa perseguição, irmãos. Eu separei umas frases, até compartilhei com o Eric, algumas frases que me chamaram a atenção. Quando a igreja, nos primeiros séculos, irmãos, passaram por terríveis perseguições, alguns santos homens de Deus, e eu separei apenas uma frase que me chamou muita atenção. O que talvez poderia gerar de consolo sobre a vida de alguns que estão sob o alvo de duros ataques e até alvo da morte. A história nos faz recordar de grandes perseguições. Nero incendeia uma cidade, quem paga o pato é os cristãos. O Coliseu de Roma, palco de um espetáculo abastecido pelo sangue dos cristãos, para provocar, para proporcionar entretenimento, sacrificavam cristãos. É óbvio que o medo poderia surgir, surge mesmo no meio do povo de Deus, mas olha o que Tertuliano escreve. O sangue dos mártires é o sangue da igreja. Perdão, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A gente precisa entender que a morte de alguns homens, o sangue
de algumas pessoas derramadas, irmãos, não é motivo para a gente se desesperar. Não é motivo para a gente se entregar ao medo. São homens que serviram de muito mesmo a igreja. Todos os apóstolos, exceto João, teve o seu martírio. O sofrimento de Paulo em suas prisões, a sua vida que ele escreve a Timóteo, dizendo: a minha vida agora parece como uma aspersão de sacrifício, meu sangue está sendo desse jeito, se derramando na minha caminhada cristã. Mas ele entende que isso é prazeroso e que isso dá frutos. Ele, dentro de uma cadeia, prega para os guardas, continua a anunciar as boas novas, e ele vê que o sofrimento acaba sendo, sim, uma semente para a igreja. É com sofrimento, irmãos, e com cristãos perseguidos que a igreja tem se mantido totalmente na dependência de Deus, mas essas pessoas sendo uma grande e maravilhosa ferramenta para a igreja. E um dos relatos de um cristão piedoso, mas lá da China, em um comentário de Hendrick, ele escreve que esse jovem piedoso diz assim: na China, o sofrimento multiplicou as bênçãos, porque purificou a igreja. Em outra parte, ele está dizendo assim: olha, morreu muita gente, fomos perseguidos, fomos extremamente perseguidos, mas nós vimos bênção nisso, porque a igreja foi purificada. Quem não lembra do episódio de Ananias e Safira? Quando Pedro chega para ele e diz assim: por que você deixa Satanás encher o seu coração e tenta mentir ao Espírito? O que acontece? Ele morre. E eu não vou ficar com isso, eu quero ficar com a observação dos de fora. E quando todo mundo que observava a igreja, olhando para aquele evento, se encheram de temor e já não se achegava do jeito que estavam se achegando. Viram que a coisa era séria, houve purificação. Talvez seja por esse texto que talvez este jovem cristão acaba citando essa frase. Na China, o sofrimento multiplicou as bênçãos, porque purificou a igreja. A perseguição tem uma finalidade de purificar-nos, de purificar. Na Babilônia nós temos um povo inteiro, e o que acontece? Alguns poucos homens não se curvam diante de uma estátua, não deixam de orar a Deus, e assim segue. Mais uma vez o apóstolo Paulo encerra um capítulo mostrando aonde está a fonte para que a gente consiga manter-se firme a Deus. Aonde que é? Em Deus. E ele diz assim: olha, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. A fonte da igreja é Deus. Nós somos escravos do verdadeiro título ou do texto da videira verdadeira, correto? Nós somos apenas varinhas que estamos ligados à videira verdadeira, e sem ela nada podemos fazer. A fonte de ânimo, a fonte de conseguirmos viver como Ele mesmo deseja e exige, é nele. Então o apóstolo Paulo finaliza esses versículos, o capítulo 2, mostrando também a fonte para que a gente consiga viver isso. Amém, igreja? Nós encerramos aqui porque nós temos a ministração da ceia, e se Deus nos permitir,